irresponsável. António Rodrigues e Sónia Fortezinhos são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde aos dois. Sónia, muito boa tarde. Tivemos 2 dias de discussão do programa do Partido Socialista. Hoje ouvimos Pedro Passos Coelho dizer que quando o PS precisar do PSD para fazer aprovar alguma coisa, que é melhor convocar eleições, mas temos um António Costa que passou estes últimos 2 dias à procura de algum consenso até para o programa de investimento das empresas. Como é que vai ser o clima desta legislatura com a direita? Bom, julgo que a intervenção do deputado Pedro Passos Coelho foi bem a demonstração do Estado, que julgo que não vai poder demorar muito mais tempo, ou pelo menos não vai permanecer toda a legislatura do PSD e do CDS, que é um pouco um Estado ainda de alguma negação face ao que aconteceu e perante um Estado de negação reage com alguma agressividade. E os discursos do PSD e do CDS foram muito nesse sentido. Foi muita agressividade, muita não aceitação, discursos completamente negativos e, portanto, eu estou convencida que, passada a aprovação do programa de governo tendo nós pela frente a discussão e a apresentação do Orçamento de Estado e de outras medidas que, entretanto, vão ser discutidas, medidas que estou convencida, estamos convencidos que são boas para o país. À medida que a governação for avançando, o clima, esperamos nós, na Assembleia, vai distendendo, nomeadamente nos partidos à nossa direita, e procuraremos que seja possível, tanto quanto possível, no Parlamento como no país, envolver todos e mobilizar todos para um projeto e uma visão de país que consideramos, de alguma forma, virar a página face ao que foram estes 4 anos e meio. Nós consideramos que a austeridade que foi prosseguida nos 4 anos e meio foi uma austeridade, aliás, não somos nós consideramos, foi assumido pelo Governo que era uma austeridade expansionista, uma austeridade que acreditou que quanto mais rápido e maior fossem os sacrifícios e a aplicação dos sacrifícios, mais rápida seria também a regeneração da economia. Essa estratégia, a realidade que temos hoje, os dados que o INE publicou esta semana, prova que falhou. E, portanto, esta é uma visão para o país diferente, um programa que tem políticas diferentes e que acreditamos que são melhores para todos, no sentido de relançarmos o emprego digno, lutarmos pelo emprego digno e pela dignidade das pessoas. A quebra salarial nos últimos 4 anos e meio foi dramática. O salário médio hoje em Portugal é praticamente igual ao salário mínimo. A precariedade em Portugal é uma tragédia. Muitos dos jovens e menos jovens que emigraram e continuam a emigrar, de acordo com o último estudo que foi feito pelo Observatório da imigração, a principal razão não é tanto haver ou não haver emprego, é não haver perspectiva de carreira e de salários minimamente estáveis. E, portanto, só para terminar, é por estes motivos e é com estes objetivos e com políticas adequadas para conseguir concretizar estes objetivos que o Governo se apresenta e que vai procurar mobilizar a sociedade e procurará, sim, um clima de entendimentos tão amplos quanto possível na Assembleia, desde logo, em primeiro lugar. António, a moção de rejeição da direita, há quem diga que não fazia muito sentido apresentar esta moção e também a declaração ontem de Pedro Passos Coelho desafiando o Partido Socialista a apresentar uma moção de confiança, a que o PS, nas palavras de António Costa, diz só pede confiança quem não a tem. Saiu mal à direita esta moção? Em primeiro lugar, deixe-me questionar esse conceito de direita que se quer rotular os partidos que faziam parte da coligação, quer do PSD, quer do CDS, é, neste momento, uma invenção de quem quis criar a divisão no Parlamento entre aqueles que apoiaram o anterior governo e aqueles que hoje sustentam o governo liderado pelo Partido Socialista. E, portanto, não é com boa vontade que eu vejo esse tipo de qualificação, até por isto, porque se quer tentar colar aqui um rótulo negativo relativamente a uma situação cuja ação do governo anterior resultou daquilo que foi o espaço de negação do Partido Socialista relativamente àquilo que era a herança que nos tinham deixado a nós. E hoje falam do governo anterior, não falam daquilo que foram as obrigações que o país assumiu em termos de memorando de entendimento, do programa de assistência técnico-financeira, tudo isso não existiu.
E, portanto, hoje o que existe é um espaço que são acusados os partidos que faziam parte da coligação, portanto o PSD e o CDS, de negação relativamente ao passado. Mas, enfim, cada um ficará com o seu livro doutrinário que quer para os próximos anos. Nós temos uma perspectiva diferente. Em relação à questão das moções, a moção de rejeição é clarificadora. Deixa claramente estabelecida porque é que os dois partidos que apresentaram uma plataforma de governo, que foram governo até há uma semana atrás, não apoiam o governo do Partido Socialista. Mas promoveu também a União das Esquerdas, ou não? Ou deixou-a mais clara ainda? Não, julgo que não. Ela estava estabelecida. Eu não ponho em dúvida que neste momento o governo é do Partido Socialista, apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, sem a coragem do Partido Socialista de integrar esses membros dentro do seu próprio governo. Portanto, o Partido Socialista nem teve essa coragem. Ou sem a vontade dos partidos mais à esquerda de o integrarem. O problema é deles. Eles é que afirmaram um determinado tipo de situação, embora lhes dê espaço para hoje, como Jerónimo de Sousa fez ontem, dizendo, atenção, este não é o nosso programa, é o programa do Partido Socialista, criando aqui espaço para quando e se entenderem afastar-se desta realidade, o poderem fazer. Eu julgo que aqui fica claro a posição de união entre a estratégia do PSD e do CDS marcada nesta posição. A coligação eleitoral foi assumida no acordo para fazer governo depois das eleições, foi assumida no governo, no 20º governo, que durou os 27 dias que durou e foi manifestada mais uma vez hoje. E sejamos claros. E é importante também dizer isto. Podemos dizer todos que queremos o melhor para o país e todos queremos sempre o melhor para o país. Portanto, é inútil o Partido Socialista dizer que as suas propostas vão ser boas. Presumiríamos sempre. Mal seria se o Partido Socialista viesse dizer que as suas propostas seriam más. E não partimos sequer desse pressuposto. Divergimos relativamente aos efeitos e a forma como o Partido Socialista as quer implementar e não acreditamos que essas sejam as tais soluções boas que tanto apregoam. Agora, nós o que dizemos, e é por aí que eu gostaria de ser claro, é que enquanto que se notam algumas fragilidades à esquerda, e dei este pequeno exemplo ainda agora do Jerónimo de Sousa, e a seu tempo se verá relativamente ao comportamento de todos os outros partidos que suportam a coligação, o que o Governo, principalmente o Partido Socialista, irá tentar fazer é a divisão entre o PSD e o CDS. E por mais que o tentem fazer, há uma solidez estratégica, há uma solidez clara relativamente a este bloco, relativamente não só àquilo que é o que assumiram de passado em termos de governo, nem tudo foi bem feito, seguramente, mas que assumiram que tinham um propósito nobre para desenvolver o país. E o assumiram também eleitoralmente e no governo anterior, neste 20º governo que terminou agora há pouco tempo. E, portanto, sejamos claros, por mais que tentem lançar o PSD contra o CDS e vice-versa, não será fácil. Eu até já ouvi esta teoria, que curiosamente era de um jornalista, dizendo que se iria ver bem agora e vincar as diferenças entre PSD e CDS, porque Paulo Portas era muito mais parlamentar que Pedro Passos Coelho, e isso seria o trasladar o polo da oposição e da liderança da oposição para o CDS e, portanto, enfraquecendo o líder do PSD. Não é isso que vai acontecer. Julgo que eles deixaram muito claro a sua manifestação de objetivos estratégicos que têm e, portanto, vão continuar sólidos relativamente ao futuro. E, portanto, a moção de rejeição ilustra isso e determina com clareza esta situação. Sónia, pegamos justamente nesta ideia de Jerónimo de Sousa, ontem, de facto, ter dito este não é o nosso programa, este é o programa do Partido Socialista. E, agarrando na ideia das greves marcadas pela CGTP para os transportes, Paulo Portas acusou o PS de conceder os transportes à CGTP. É a moeda de troca para o PCP estar aliado ao Partido Socialista? Bom, eu julgo que nós podemos estar sempre a tentar encontrar um motivo para construirmos um enredo mais digno de telenovela sobre a relação entre o Partido Socialista no Governo e os partidos que o apoiam no Parlamento. Eu julgo que isso é reduzir o debate àquilo que, francamente, não interessa. Hoje, o Partido Socialista, com os partidos que o apoiam no Parlamento, votaram sem qualquer hesitação contra a moção de rejeição do programa do Governo. E o que se notou neste debate foi, de facto... o que foi algo de notar. Pensava-se a determinada altura que o PAN estaria perfeitamente alinhado com o Partido Socialista, afinal não. Pois, não, sinceramente... Matematicamente não é relevante, evidentemente. Sim, não é relevante,
e há um esforço de trabalho também com o PAN, portanto não me parece que isso seja significativo. Agora, o que me parece significativo é que foram 2 dias de debate sobre um programa que tem o apoio de mais de 60% dos votos dos deputados no Parlamento e que esses deputados representam os portugueses que votaram nas últimas eleições, e foi um debate em que houve, de facto, uma grande sintonia sobre os eixos essenciais do programa do Partido Socialista. E os eixos essenciais do programa do Partido Socialista são estancar o retrocesso que estes últimos 4 anos e meio significaram para o país, na criação de riqueza, no emprego, nos números do desemprego, na imigração, enfim, podia dar muitos outros exemplos, estancar aquilo que estava a significar um enorme retrocesso da nossa própria capacidade enquanto sociedade de sermos mais competitivos e mais desenvolvidos e iniciarmos um tempo novo, como disse o Primeiro-Ministro, virarmos a página no sentido de apontarmos as prioridades que consideramos essenciais para que este virar de página se traduza numa nova fase de capacidade de crescimento, a saber, apostarmos na devolução do rendimento às famílias, criação de condição de investimento ainda não há um acordo empresas. relativamente à sobretaxa na forma como ela será devolvida. Isso pode ser um problema ou não? Eu acho que até agora tudo tem sido possível de resolver e vai continuar a ser possível de resolver. Aliás, o António Costa, o Primeiro-Ministro, afirmou, e o Partido Socialista deixou bem claro, que este é um governo e um projeto que assenta no diálogo, na capacidade de compromisso, na capacidade de negociação, para nos entendermos sobre o que é essencial, uma coisa que é tão pedida aos políticos tantas vezes. E, portanto, estes partidos estão unidos para nos concentrarmos e chegarmos a acordo no essencial, mobilizando, como eu disse, o mais possível a sociedade. É o que temos conseguido fazer e é o que acreditamos, francamente, que é possível fazer durante esta legislatura. Possível e desejável. Tenho que perguntar-lhe por um dos momentos altos ontem do dia, quando Mário Centeno critica Sérgio Monteiro, diz que as declarações do homem que está mandatado para vender o novo banco fez nos últimos dias. Isto é o governo a assumir que tem uma palavra a dizer sobre como é que vai ser feita a venda do novo banco, ao contrário do que fazia o outro governo que dizia que era o Banco de Portugal que tinha que liderar esse processo? Há aqui uma interferência naquilo que é a ação do Banco de Portugal. Bom, ninguém duvida que a nomeação do Dr. Sérgio Monteiro teve uma clara interferência do anterior governo e, portanto, acho que também não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira. E julgo que o Sr. Ministro das Finanças traduziu aquilo que é o sentimento de muitos portugueses e, portanto, acho que sobre isso não tenho mais nada a dizer. Mas isto, o que é que significa um apoio sem limites que proteja os contribuintes? O PCP, o Bloco e o Partido Socialista têm o mesmo entendimento sobre o que é que significa essa proteção sem limites dos contribuintes naquilo que se traduz numa medida concreta, ou seja, ou resolução ou nacionalização, é disso que estamos a falar? Bom, esse processo ainda vai a meio, digamos assim, ainda não sabemos muito bem. Está quase no fim, faltam 3 semanas. Não, mas é assim, percebermos quais serão as consequências totais deste processo ainda não temos os dados todos em cima da mesa. Quando o tivermos, naturalmente, que esse objetivo é um objetivo que temos presente e que, mais uma vez, é comum a todos os partidos que apoiam o governo. António, relativamente a este ponto de Sérgio Monteiro e das críticas do Ministro das Finanças, é uma nova fase de diálogo ou de falta dele entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal? O Ministro das Finanças fez uma afirmação curiosa. Tentando fazer crer que está a fazer críticas, foi dizendo pelo meio que observava as competências de cada entidade, mas que o Ministério das Finanças que participava como consultor neste processo, consultor no sentido que participa nos órgãos de consulta e portanto, que diria a sua opinião. Mas eu julgo que é injusto estar a colocar sobre Sérgio Monteiro qualquer tipo de responsabilidade ou negatividade neste processo, porque, para além do mais, é um quadro valioso que o país tem. Independentemente de ter sido membro do governo anterior, saiu, aliás, da banca e, portanto, regressa agora à banca, conhece o meio, conhece o sistema, não está agregado a nenhum setor privado, portanto, é um quadro da Caixa Geral de Depósitos, e, portanto, é injusto estar a tentar encontrar aqui qualquer tipo de negatividade pelo facto de ter sido membro do governo. Sou pena de termos que criticar todos aqueles que foram membros do governo que não podem exercer uma profissão a posteriori. É alguém que conhece o processo. A questão é que se sabia que o governo estava prestes a acabar e, no fundo, acabou por se condicionar mesmo
mesmo em fim de mandato, quem é que ia e Sérgio Monteiro ainda negociar a era venda membro do novo governo banco, quando foi nomeado, que também é uma coisa extraordinária. Conhece o processo, acompanhou até como membro do governo interessado, como pessoa do próprio meio que está interessada, e querer fazer crer que há qualquer tipo de outro tipo de situação à volta disto é de uma injustiça para a pessoa e de injustiça para uma solução mais adequada para o país. E, portanto, eu julgo que esta tentativa de tentar, de alguma forma, alijar responsabilidades e depois chamá-las a si, pode vir a ser uma etiqueta que este governo vai tentar trazer, que é: nós não temos responsabilidade de nada, os outros são sempre culpados e vítimas e são sempre aqueles que fizeram e nós apenas limitamos a assistir. Sejamos claros. O processo do novo banco é um processo demasiado sério para a economia nacional, para o sistema financeiro, para que se comece já a utilizá-lo como uma situação de arma de arremesso. Há demasiado envolvido e demasiadas questões envolvidas que não têm a ver com outra coisa que não seja o interesse nacional, com o interesse nacional, sublinho, e com o interesse de todos aqueles que sofreram por parte do que aconteceu e que conduziu ao processo do novo banco. Mas aqui está esta declaração do Ministro das Finanças, o que nos diz é que o Ministério das Finanças não vai ter uma relação pacífica com o Banco de Portugal, quando na primeira intervenção do Ministro das Finanças no Parlamento, uma das críticas que se fazem é justamente a Sérgio Monteiro, e Sérgio Monteiro neste momento representa o Banco de Portugal no processo de venda. Claro. Bom, vindo de quem é do Banco de Portugal, ainda é mais complicado ouvir essa declaração. Não é? E isso significa que, se ele quer clarificar já as situações com a relação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, isso eu compreendo e aceito que discutam esse tipo de situação. Agora, não tragam para o meio desta relação entre Banco de Portugal e Ministério das Finanças alguém que tem uma responsabilidade, que eu julgo que é essa que é a mais relevante, que é a solução mais adequada para o país relativamente ao novo banco. Independentemente de todas as outras questões que depois são adjacentes, interesses de todos aqueles que foram acionistas, os lesados ou todos aqueles que foram prejudicados por esta solução. Que, de qualquer forma, todos nós gostaríamos que fosse o resultado final a mais adequada para o erário público. E essa julgo que é a questão mais vital de todas elas, é conseguirmos levar a uma solução que custe o menos possível ao próprio país. O governo anterior prometeu que era esta. E esperemos que seja. Sónia, gostava de introduzir aqui outro tópico, que é o da TAP. O PCP voltou a falar nisso no Parlamento, o Partido Socialista ainda não disse exatamente o que é que aconteceria a este dossiê. Sim, é mais um dos casos que se calhar é da telenovela de que falava há pouco, mas não resisto a perguntar se de facto este é um dos dossiês quentes que terá mais quentes para as esquerdas, neste caso, propriamente entre a esquerda e a direita. Eu, antes de lhe responder, gostava apenas de referir algumas questões relativamente à intervenção do António sobre o novo banco. Bom, a nomeação do Sérgio Monteiro foi tudo menos uma nomeação pacífica e não foi apenas para o Partido Socialista, foi para a sociedade em geral. E relativamente a usar o novo banco como arma de arremesso na discussão política, eu julgo que o CDS e o PSD só têm que se queixar de si próprios e do que disseram quando ainda tinham responsabilidades governativas. Todos nós estamos lembrados de como se jurava a pé juntos de que o processo novo banco não ia ter qualquer custo para o erário público nem para os portugueses, e agora sabemos que vai acontecer tudo menos isso. Então deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Não há, digamos, também não vamos tentar fazer das coisas aquilo que elas não são nem nunca foram. Então, não apenas para o Partido Socialista, como para muitas outras pessoas. Então, em vez da pergunta da TAP, ver se ainda temos tempo de lá ir, mas então deixe-me perguntar outra coisa. Se o Governo e o Ministério das Finanças está preparado para ter uma relação de litígio com o Banco de Portugal relativamente a este processo? Bom, eu julgo que não está aqui em causa e recuso completamente a ideia de litígio do Governo com quem quer que seja, muito menos com o Banco de Portugal. A única questão que está aqui em causa é cada um assumir as suas responsabilidades, e o Governo tem responsabilidades a assegurar neste processo e vai assegurá-los, sem se fazer de vítima, António, sem se fazer de vítima. Aliás, o Primeiro-Ministro é que está preparado para lá colocar 2 mil milhões de euros. Eu acho que uma das diferenças que este Governo quer e vai marcar, e também já aqui uma altura disse que partilhava desta opinião, é que se por acaso agora se queixarem do que herdaram, eu vou cobrar essas palavras. Cobre, que eu também cobro. Não sei, eu também cobrarei a mim própria e ao Partido Socialista. Mas o Primeiro-Ministro disse de uma forma muito clara no Parlamento que o que importa é resolver o presente, olhar para o presente e projetar o médio e longo prazo do país. E, portanto,
o Partido Socialista tem este objetivo de não repetir aquilo que muitos outros, não apenas o anterior governo, que o fez bastante, é verdade, mas que vários governos fizeram de sistematicamente desculparem a sua ação com os erros do governo anterior. E, portanto, nós assumiremos as nossas responsabilidades. Neste programa de governo ficou bem claro qual é que é o ponto de partida, porque isso é importante termos bem ciente qual é o nosso ponto de partida, para que as pessoas compreendam melhor ainda aquilo que vamos fazer. E, portanto, recuso completamente essa ideia de que o PS esteja a fazer de vítima nesta ou em qualquer outra questão, ou se vai fazer de vítima, e eu serei uma militante no meu próprio partido para que isto não aconteça. Muito bem, cá estaremos à espera, porque estamos todos à espera que isso aconteça. Mas a questão, ainda nesta questão... Isso aí está a olhar para aquilo que foram os 4 anos atrás. Ainda no que diz respeito ao novo banco, é importante dizer que o que está aqui em causa, como eu digo e ressalvo, não é as questões laterais, não menos importantes, dos lesados ou todos aqueles que foram prejudicados, mas que se tentou fazer uma solução, construir uma solução que fosse o menos onerosa para os portugueses. Por isso se chamou... A Ministra das Finanças disse que não ia haver qualquer encargo, garantiu. Por isso se chamou a participação de todos os bancos, por isso se chamou todos os bancos a participarem no Fundo de Resolução, para que entrassem numa situação, coisa que, aliás, levou a que os próprios bancos... Na semana em que está a ser negociado o Fundo de Resolução, os bancos foram pedir à Ministra das Finanças que recapitalizasse o banco. Bem sei. Portanto, não era a solução que os banqueiros queriam, de todo. Exatamente, mas eu não estou exatamente aí. Eu não estou a dizer que era a solução que os banqueiros queriam. Não, exatamente essa a posição. Os banqueiros não queriam esta solução, mas a alternativa era exatamente onerar a totalidade do erário público. Enquanto os bancos não pagarem, enquanto os bancos não pagarem ao fundo, o dinheiro é público. Com certeza, mas dos contribuintes. A responsabilidade jurídica neste momento é dos próprios bancos. E por isso é que eles protestam, por isso é que eles não querem o seu dinheiro e por isso é que eles dizem que querem a reversão da situação de forma a que eles não sejam onerados por isso. Porque neste momento todos os resultados dos bancos que participaram no Fundo de Resolução têm provisões relativamente a esta matéria que afetam os seus resultados. E é essa a solução que não querem. E eu compreendo que não a queiram. Não a queiram, nenhum país deve querer um sistema financeiro fragilizado. Com certeza, e por isso é que todos nós gostaríamos de ver de uma vez por todas que o sistema financeiro estivesse resolvido e não queremos que a cada momento venha a surgir mais qualquer problema que venha a afetar a credibilidade do próprio sistema. Temos outros problemas. O problema com certeza que está, e o problema que está, e que foi negociado até ainda pelo governo anterior do Partido Socialista no tempo do engenheiro Sócrates, quando se negociou o memorando de entendimento, que estavam lá as soluções. E parte do empréstimo que foi concedido foi exatamente para a recapitalização dos bancos, porque já nessa altura se sabia que o que estava previsto eram... Que o governo não quis utilizar no caso do novo banco. E que o próprio BES, na altura, ainda também não quis utilizar. E mais tarde, quando o governador do Banco de Portugal, 3 dias antes, a dizer que estava lá o dinheiro da recapitalização e depois passou para a resolução. E queria onerar mais a dívida pública, iria aumentar a situação difícil que já tinha o país. E mais do que isso, e recordemos que eram 12 mil milhões de euros que estavam nessa altura e que não foram utilizados. O reconhecimento que eram 12 mil milhões de dificuldades financeiras que foram deixadas pelo governo. É só lembrar que o memorando de entendimento, um dos pontos que tinha era o reforço do sistema financeiro. Exatamente. Nós estamos aqui a discutir o sistema financeiro completamente esfrangalhado. Temos que terminar, o Enfoque fica por aqui.